Agora você vai conferir a segunda parte do primeiro programa Momento Fosfosol. São mais 5 perguntas cabeludas do mundo do futebol que o André vai tentar responder. No final, a gente faz uma avaliação de como ele foi. Não perca que vai ser muito legal. Solta as imagens aí. Pergunta número 6. Puta, essa é mórbida, pergunta mórbida, mas como você tem a memória de elefante, quanto foi o jogo em que o jogador do São Caetano, Serginho, teve um mal súbito e faleceu em campo? Foi em 2004, né? É difícil gravar isso porque o negócio é tão maior que o jogo, né? Mas pegadinha, por isso. Ou muito me engano, ou esse jogo empatou 1-1. Foi o Brasileiro de 2004, um dia à noite. São lembranças que eu tenho, mas se eu não me engano, esse jogo empatou. Então, cara, eu chuto empate. Sinceramente, eu não lembro. Eu lembro muito do fato, mas do jogo, eu acho que empatou 1-1. Metade certa, 2004, Campeonato Brasileiro. Isso. E por incrível que pareça, eu também tinha certeza que tinha sido tipo 1-1, 0-0. Cara, foi 4-2 pro São Paulo esse jogo. Nossa. São Paulo 4, São Caetano 2. Mas é isso que você falou. Ninguém lembra desse jogo, do resultado, ninguém. Assim... Não, eu lembro que era um jogo São Paulo no Morumbi, mas em 2004. Isso não tem a menor dúvida na cabeça, mas. E como eu pesquisei, era a 38ª rodada do Brasileiro. Que era um brasileiro maior, né? Lembrando que era um brasileiro com 24 times, né? Então. Ainda eram 24? Era. Até 2003, 2004 foram 24, 2005 foram 22 e o primeiro com 20 foi 2006. Tá. Mas, enfim, é isso mesmo, né? O resultado do jogo, você não lembra de gols desse jogo, porque você nem mostra os gols. Como? Né? Acabou o jogo. Não sei nem por que você... Engraçado, por muito menos se cancelou jogos do brasileiro nesse país, né? Por muito menos, né? Por que você está falando aí, Irônico? Por que não cancelaram esse jogo também? Enfim. Mas qual jogo cancelou? Não estou sabendo isso aí que você está falando. 7. Essa é legal. Quais são os 5 maiores goleadores de campeonatos brasileiros, considerando as datas desde 1959? Quais são os 5 maiores goleadores? O unificado, o Brasileirão unificado? Estamos falando para o seu agrado, o unificado desde 59. Não, cara, mas deixa eu te explicar. Eu não tenho 5 maiores artilheiros somando todos ou por edição? Somando todos. Ah, assim, somando todos? Somando tudo. Desde 59, quem são os 5 maiores artilheiros? Eu sei, assim, de Campeonato Brasileiro? 2 caras eu tenho absoluta certeza. Eu vou chutar o seguinte. Eu sei que o maior de todos é o Roberto Dinamite. Isso eu não tenho muita dúvida, não. Eu acho que o Romário está nessa lista, principalmente pelos gols que ele fez já mais velho, né? Porque boa parte da carreira dele foi fora do Brasil. Eu acho que o Zico está nessa lista. Eu acho que o Reinaldo do Atlético está nessa lista e chutaria que o quinto é o Edmundo, mas essa lista, se fosse de 71 para cá, que a gente tem mais... A Placar sempre lançava mais edições, coisas. Quando você unifica, aí deve vir um monte de cara. Bom, Pelé tem que estar nessa lista, né? Cara, não tá. Não tá. Então, assim, eu vou chutar 5, mas assim, eu tenho certeza que vai ter um intruso dos anos 60 que não tenho a menor ideia. Então, eu vou chutar Roberto Dinamite, Romário, Zico, Edmundo e Reinaldo. Não exatamente nessa ordem, tirando o Roberto Dinamite, que para mim é incontestável o número 1.
Vamos lá, o que eu acertei? Você acertou 4 dos 5. Já tirou. Incrivelmente, o Pelé não tá, cara. Eu não sei como, mas As Taça Brasil que o Santos ganhava tinha 4 jogos, né? por isso. Então ele jogou bastante até. Ele acho que pegou brasileiro de 71 para frente, acho que Que pegou. aí já deve ter feito 2 ou 3. gol pra caralho, mas não a ponto de ser o maior da história, né? Não, então vamos lá. Roberto Dinamite, primeiro, 328 gols. Disparado. Só faltava você querer que eu lembrasse disso, né? Aí, porra. Não. Eu só coloquei aqui. Segundo, o baixinho, Romário, 250 e... Muitos gols desses feitos com ele com quase 40 anos, né? Não, calma. O Roberto Dinamite com 190, 328 jogos, 190. O segundo, Romário com 154. Terceiro, Edmundo com 153, é um gol a menos que o Romário. Uhum. Quarto, que é o que você não colocou, que é um cara que está na ativa ainda. Vamos ver se você... Um cara que tá na ativa ainda, fez essa porrada de gol aí. Uhum. Meu Deus, cara. Ele tá na ativa, mas ele tá machucado. Vai, vou te ajudar. Não, porque é engraçado que os últimos artilheiros do Campeonato Brasileiro foram, cara, muito poucos gols, cara. É o Fred. Amigo. O Fred. O Fred é o quarto, cara, com 139. Ele tem 14 gols. Nem me ocorreu. E o quinto? O quinto, Galinho. É o Galo ou o Reinaldo? O Reinaldo deve ser o sexto, né? Eu não vi. Mas deve estar entre os 10, né? O Fred derrubou ele. O Fred derrubou ele. É justo. Poderia ter lembrado do Fred, sim. Né? É isso. Mas o Reinaldo também foi bem, mas o Reinaldo machucou bastante também, né, cara? Também acho que atrapalhou um pouco. Em 77, o brasileiro de 77, ele fazia gol demais, cara. E o Zico jogou bastante no Campeonato Brasileiro, porque acho que o Zico ficou na Itália o quê? 2 anos? Ficou de 83 a 84. Não, o brasileiro de 83 jogou. O Zico só não joga o brasileiro de 84. 85 ele já voltou pro Flamengo. Foi. Então... Foi o ano que ele levou a entrada criminosa do Márcio Nunes do Bangu, mas era carioca, não era brasileiro. E o Roberto Dinamite fica menos ainda no Barcelona, né? Fica só... Não, ele ficou 10 minutos no Barcelona, né? É verdade. Você lembra... Lembro da volta dele. Não vamos falar nisso aí. Número 8. Pergunta número 8. Então você acertou 4 de 5. 80%, pô. 80%. 4 de 5. E ainda meti um Dinamite em primeiro, hein? É verdade. E ele é disparado, né? Pergunta número 8. Quem fez os gols do Palmeiras? Esse é um jogo que eu gosto muito. Na derrota que eliminou do Campeonato Paulista de 1985 por 3-2 para o 15 de Jaú, em pleno Parque Antártica. Esse jogo foi no dia 24 de novembro de 85. Tava chovendo bastante. Cara, isso é ridículo, cara. Eu não pergunto isso para você por data, porque eu tô com a data aqui, é isso mesmo, 24 de novembro de 85. E esse jogo tava chovendo muito, e a curiosidade dele, cara, é que naquele tempo existia jogo às 11 da manhã do Paulista, e por essas coisas, aberrações do passado, o Corinthians, que estava disputando a 4ª posição contra o Palmeiras e com a Ferroviária, o Corinthians jogou de manhã contra o Comercial em Ribeirão Preto e perdeu de 1-0. E essa derrota de 1-0 do Corinthians deixou o Palmeiras à tarde com chuva no Parque Antártico, com a faca e o queijo na mão. E o Palmeiras era só ganhar. Só que eu imagino que o Jorginho Putinati tenha feito um dos gols, mas eu quero deixar uma coisa clara. Tem certas coisas traumáticas que você só lembra do doeu. Então, eu vou te dizer que eu não tenho a menor ideia. Eu tenho quase certeza que o Jorginho fez um dos gols. Não lembro quem fez o segundo, mas eu te digo claramente quem fez o segundo do que estava 2-1 Palmeiras. O técnico do Palmeiras era Vicente Arenari, acho que já morreu, inclusive. Era um desconhecido. Cara, eu não sabia quem era esse cara, mas é ele mesmo. Não, mas se ele passar, eu acho que ele já morreu, mas se ele passasse na rua, eu não reconheceria ele. O segundo gol do Palmeiras foi contra do lateral esquerdo Paulo Roberto, que depois fez uma carreira longa no Atlético Mineiro.
E depois daquele jogo ele sumiu. Aliás, não deveria ter sumido, porque quem entrou no lugar dele foi o Denis, de saudosa lembrança também para nós. Para nós. E o terceiro gol do 15 de Jaú foi de um zagueiro chamado Felício. Certo. Não tenho, ou seja, eu não tenho a menor dúvida de quem fez o terceiro do 15 de Jaú, mas acho que o Jorginho fez um dos gols e o outro não sei. Cara, ó, o Felício tem razão, 32 do segundo tempo, o terceiro gol do 15 de Jaú, e para eu pesquisar, eu vi esse jogo aí, né? Eu vi dando risada, né? Mas são uns gols meio zoados, assim, o campo tá meio, se você faltar lameado. E o Palmeiras jogou de branco. O Palmeiras jogou de branco. O Palmeiras jogou de branco, cara. Então tem uma bola que... Mas assim, só um parênteses. Naquela época, até 1988, começou em 88, então até 87, tinha uma curiosidade que eu acho que pouca gente lembra ou talvez tenha percebido. Eu percebi, claro. Até 87, o visitante jogava com o uniforme número 1, o mandante mudava o uniforme. Então, quando você via até 87 Corinthians e Santos, o Corinthians estava de preto e o Santos de branco. Sabia disso? Não sabia. São Paulo e Corinthians, o São Paulo estava de listrado. Então, Palmeiras e 15 de Jaú em São Paulo, o Palmeiras jogava de branco. Palmeiras e Guarani em Campinas, o Guarani jogava de branco. Até 88. Aliás, eu acho que o Palmeiras deveria jogar mais com uniforme branco, cara. Ele joga pouco, assim, porque assim, aquele verde é horroroso. O branco eu gosto mais, né? Sei lá. Eu acho mais legal. Quem fez o eu lembrava, assim, porque o nome dele é engraçado até por uma outra coisa. Barbosa. Barbosa, verdade. Ponta direita, o talismã, entrava no segundo tempo e fazia gol. Isso, e o Putinati não fez gol, o Jorginho Putinati não fez gol. Foi o Bacharel, cara. Foi o Wagner Bacharel. Não, né? Faz outro gol. Pra você ter uma ideia, agora você está falando do Barbosa, até tem um flash na cabeça que fez 1-0. Talvez o Barbosa tenha feito 1-0, fez né? 1-0. Não no gol das piscinas, no outro gol. Que agora, o goleiro rebate a bola fora da área. Que coisa triste. E o Leão era goleiro do Palmeiras, hein? O Leão era goleiro do Palmeiras. Enfim, vamos lá. Essa foi traumática para você. Eu machuquei. Machuquei, mas vamos para a nona. Agora eu chutei o balde nas últimas aqui. Como você sabe, placar de jogo de campeonatos a esmo, assim, vou falar um qualquer. Eu lembro, sei lá, 2005, Palmeiras e Fluminense, primeiro turno. Você saberia me dizer quando foi esse jogo? O segundo turno eu lembro perfeitamente, porque foi 3-2 para o Palmeiras, foi o jogo que o Palmeiras classificou para a Libertadores. Eu acho que... lembro, 2015, esse jogo foi em Volta Redonda e foi 2-2. Fluminense e Palmeiras, última rodada do segundo turno, em Volta Redonda, Fluminense 2, Palmeiras 2. Aê! Como chama o estádio? Raulino de Oliveira. Isso aí. 2-2, Raulino de Oliveira. Turno porque o Palmeiras encerrou o campeonato. Aquele que vocês ganharam roubado, perdendo em Goiânia. Vocês ganharam roubado. Eu estava no quarto estádio que nós ganhamos de 3-2 e fomos para a Libertadores. Acertei? Não existiu. Acertou tudo, cara. 2-2, Raulino de Oliveira, Volta Redonda. Você falou a data também? Não, essa data eu não vou lembrar, mas suponho que tenha sido em agosto. 21 de agosto de 2005. Essa foi foda. Essa eu falei, ele não vai saber nem a pau, cara. Porque assim, foi bem isso. Eu falei, vou falar um jogo aí, cara. Olé! Essa foi boa. E a última... Não, essa foi a melhor, né, cara? Essa foi inacreditável, né? Assim, eu tenho memória boa para essas coisas, cara, de jogos antigos, principalmente dos anos 80. Mas. Fluminense e Palmeiras, primeiro turno, foi demais. Número 10 e última pergunta. Essa é da década de 80.
Vou chutar o balde. Quem foi o técnico que comandou o Corinthians no Campeonato Brasileiro de 1988? Primeira pergunta, primeira parte da pergunta. É pegadinha. Porque o Jair, nossa, era o cara da seleção de júnior, Jair Pereira. O Jair Pereira foi campeão paulista, certo? Certo. Então, e pelo que você está me dizendo, o Jair Pereira ele não prosseguiu no Brasileiro, é isso? Ou ele ficou uma parte e saiu? Ele não prosseguiu no Brasileiro. Seguiu. Ai, cara, puta, não foi o Fecina, não, né? Foi, cara, foi. Fecina. Foi o Fecina, cara. Mas ele pegou o campeonato inteiro? Ele pegou o campeonato inteiro, Não cara. acredito. Começar um brasileiro com Fecina? Isso é muito... Fecina, cara. Muito louco, né? Porque em 88, vocês estrearam no Brasileiro contra o Fluminense no Morumbi. Foi? Esse eu já não lembro. Esse eu não lembro. Jogando de preto e o Fluminense de branco, que era aquele campeonato que empatava e ia para os pênaltis. Porra, eu não tenho a lembrança desse Fecina. Eu lembro desse Fecina. Eu lembro bem do Fecina. E ele não caiu durante o campeonato? Ele não caiu durante o campeonato. O Corinthians ficou em 15º lugar nesse campeonato, em 88, e ele não caiu. E aí a segunda parte da pergunta, que é que quando que ele cai? Ele termina o campeonato de 88. E começa em 89? Ele começa de 89, só que aí ele cai na primeira rodada do Paulista de 89. Contra quem? Foi? O que o Corinthians estreia no Paulista? Né? O Palmeiras estreou contra o Noroeste, o Santos estreou contra o Botafogo de Ribeirão, o Corinthians estreou em casa. Em casa, é verdade. Foi em casa. Não foi em casa. Não foi em casa. Só peraí. Essa pergunta é mais... Não, se você lembrou do Palmeiras e do Santos, talvez você lembre do Corinthians. Palmeiras e Santos. Ah, vocês perderam do Guarani, 2-1. Não. Então, peraí. Quer a data? Não, a data eu sei, 19 de fevereiro. Cara, é isso mesmo, 19 de fevereiro. Você, assim, quem que entrou no lugar dele? Ele cai nesse jogo, ele sai nesse jogo. Quem que é o técnico que entra no lugar dele? Deixa eu ver. 89. Cara, tem que fazer umas conexões na cabeça. Porque, assim, deixa eu primeiro tentar matar contra quem o Corinthians estreia no Paulista de 89. Essa é uma pergunta. Que os grupos eram divididos em... Então só pode... Não, clássico não foi. Poderia ter sido a Lusa, mas eu não acredito. Peraí, eu não acredito, não estou descartando a Lusa. Lusa? Será que foi a Lusa? Não, eu já te dei uma dica que cai a Lusa. É interior. Você falou interior? Eu não tinha percebido. Interior. Poderia ter sido o Novo Horizontino, pode ter sido o 15 de Jaú, Bragantino acho que não foi. Aquela estreia, o Bragantino estava no outro grupo. São José também não foi, porque eu acho que o São José estreou com a Inter de Limeira. Quer mais uma dica? Dá mais uma dica aí, vai. É um time enjoado, que não nesse campeonato, no outro, ficou mais enjoado ainda. No de 90? Por motivos óbvios, ele ficou mais enjoado ainda no de 90. Porque... Então foi o Novo Horizontino. Foi. Foi em Novo Horizonte?
Novo Horizonte, 1-0 para o Novo Horizonte. É isso, amigos. A avaliação do QG do futebol, do seu comitê, é de que o André foi muito bem nessa primeira participação do Momento Fosfosol. Nós consultamos o matemático Oswald Souza e ele deu a nota, depois de muitos estudos e contas, 7,5 para o André. Eu acho que é uma boa nota, ele foi muito bem. O detalhe é que ele não usa Google. O Google é a cabeça dele. Agora, para o próximo QG do futebol Momento Fosfosol, eu gostaria da participação de vocês. Mande suas perguntas, as mais difíceis, as mais cabeludas, as mais impossíveis dele saber. Sem exagerar, é claro. E ele vai ter todo o prazer de responder. Contamos com você. Se você gostou, deixe seu comentário nos comentários aqui do blog. Compartilhe, curta e tudo mais. É isso aí. Grande abraço. Até mais.